Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Muito bem. Bom, vamos começar falando sobre o segundo round do draft. Ontem a gente teve a segunda rodada acontecendo. Eu não vou falar sobre todas as escolhas do segundo round, porque, temos outras coisas para comentar. Mas eu quero dar um destaque para algumas escolhas específicas que eu gostei muito ontem. Tá? Eu separei aqui 6 escolhas que me agradaram bastante, tá? A primeira delas foi Minnesota pegando o Isaiah Evans na 33. O Isaiah Evans era um prospecto, com nota de primeira rodada, nota de fim de primeira rodada. Até me surpreendeu ele não ter saído na terça-feira. E Minnesota pega ele na 33, é um ótimo arremessador, um dos melhores arremessadores da classe. Eu acho que é um cara que pode contribuir nessa segunda unidade de Minnesota, que ficou bem defasada agora, né? Minnesota vai precisar de mais profundidade, e o Isaiah Evans pode entregar isso. Gostei também do Cavs pegando o Malik Thomas na 34, outro cara que tinha nota de primeiro round, um scorer que tem qualidade, é um cara que joga com muita confiança, o que pode ser bom ao mesmo tempo ruim, né? Porque excesso de confiança também pode ser um problema. Mas jogando minutos bem reduzidos e entrando de forma ocasional na rotação, eu acho que ele é um cara que pode contribuir no longo prazo. Então é um nome que eu gostei de ver o Cavs pegando. Denver pegando o Trevon Brazile na 35, eu adorei essa escolha. Eu tinha o Brazile como um dos melhores disponíveis no segundo round. Um cara muito atlético, um cara muito explosivo, um cara que pode trazer uma energia legal para essa rotação de Denver, que em alguns momentos, especialmente durante a regular, entra ali num platô, num blasé. O Denver tem essa mania de jogar meia bomba durante a regular. O Brasil é um cara que traz uma energia diferente na rotação, então ele pode dar uma energizada nessa rotação de Denver. Gosto dele, do Brasil, acho que foi uma escolha bem acertada. Eu sei que muitos não gostam dele, mas eu gosto muito do Baba Miller, tá? O cara mais velho, 22 para 23 anos e tudo, mas eu acho ele um jogador que pode ter uma carreira interessante na NBA. Um arquétipo de ala two-way que eu gosto. É um cara alto, com uma ótima envergadura, tem uma ótima visão de jogo, é um jogador inteligente, bom passador. O problema é que ele não tem arremesso. O arremesso dele é muito problemático, isso pode ser um problema, obviamente, mas eu acho que para uma escolha de segundo round, eu acho que é uma escolha muito válida, cara. É uma aposta válida. Se ele conseguir desenvolver um arremessozinho, assim como o Ryan Dunn desenvolveu em Phoenix, ele pode se tornar um jogador muito útil para essa rotação do Clippers. Então eu achei uma escolha muito boa o Clippers pegar ele na 36, mas eu super entendo quem não gostar, porque o Baba Miller, ele é um cara que realmente divide muita opinião. Vários scouts dão nota 6 pro Baba Miller e tem outros que dão nota 8. Eu tô no meio termo, eu gosto dele, e eu acho que para uma segunda rodada é ok. Se alguém pegasse ele no primeiro round, seria com certeza uma escolha ruim. Ele não é um cara de primeiro round. Para segundo round, eu acho uma escolha bem tranquila. Mais pro final, a gente teve o Raptors fazendo uma escolha azaça, pegando o Jaden Bradley de Arizona na 50. Gosto demais dessa escolha. O Bradley é um armador muito inteligente, é um cara que consegue controlar bem o ataque, finaliza bem, é um bom passador. Falta um pouquinho mais de altura, falta um pouquinho mais de explosão, mas eu acho que é um cara que, pra vir do banco, pra ajudar nessa rotação de guards de Toronto, cara, eu acho que é um nome interessante, mano. Eu acho que é um nome interessante, é um defensor muito dedicado, é um cara que bota pressão no ponto de ataque, é um cara muito engajado na defesa, o que casa muito com a cultura de Toronto.
Então eu gosto muito dessa escolha, cara. Acho que em termos de valor disponível, acho que foi uma das escolhas com maior valor desse segundo round, juntamente da que foi a melhor escolha da segunda rodada e pra mim até de forma indiscutível, que foi o Henry Vessar na 52 para Atlanta. Essa escolha aqui pra mim foi fantástica e eleva a nota do draft de Atlanta. Eu tinha Atlanta com uma nota, cara, uma nota 7, 7,5 na primeira rodada. Né, o Flemings ali e tal, e o PF que eles pegaram ali no fim na parte final da primeira rodada, eu acho que no conjunto daria para dar uma nota 7, 7,5 pro draft do Hawks no primeiro round. Pegando o Henry Vessar no segundo, para mim essa nota sobe para um 8, 8,5. Porque o Henry Vessar, ele era um dos melhores pivôs da classe. Ele, pra mim, era claramente um prospecto de primeiro round. Eu achei muito esquisito ele não ter saído na primeira rodada. Muito esquisito. E o Hawks pega ele na 52. Né? Achou uma escolha fantástica. É um cara que ofensivamente tem muito a entregar. Né? Um cara que consegue driblar, que arremessa, passa bem a bola, tem um bom trabalho de pés. A questão do Henry Vessar é na defesa. Defensivamente eu tenho algumas questões com ele. Ele tem ali um bom vertical e tudo, mas é um cara meio cintura dura na defesa. Não é muito forte, não é muito explosivo. Então, como protetor de aro, eu não gosto tanto do Henry Vessar, mas ofensivamente eu acho que ele tem muito a agregar. Uma comparação que para vocês terem um pouquinho de ideia do que esperar dele, ele seria uma versão do Vucevic, né? Só que o Vucevic antes de ficar o Ashed como tá agora, né? O Vucevic bom, né? Da época de Orlando, do começo em Chicago. Ele lembra um pouquinho esse Vucevic. O que para esse time do Hawks é excelente. Um pivô com essas características junto ali do Jalen Johnson, cara, eu acho que funcionaria super bem. Né? E agrega muito nessa rotação de bigs de Atlanta que precisava de, né, uma injeção de valor que o Henry Vessar traz. Então, pra mim, ele é de longe a melhor escolha do segundo round. Coloco como uma escolha pra segundo round, uma escolha nota 10 pra segundo round. Escolha nota 10. E eleva muito a minha avaliação do draft geral de Atlanta. Isso é fato. E uma última escolha que eu queria falar aqui rapidinho. O Gona Onienso, indo para Detroit na 53. Eu gostei muito dessa escolha, pensando na saída do Isaiah Stewart. Né, Detroit perde um pivô físico, um grande defensor, um cara muito intenso, e consegue repor com um cara com características até parecidas. Né? É um cara forte, alto, físico, é o famoso pivôzão brucutu, como é meio o Isaiah Stewart. Que o Isaiah Stewart ele adicionou um arremesso no jogo dele que fez ele ficar menos brucutu. Mas ele é um brucutu na essência. E o Gona Onienso ele é meio isso também. Então eu gosto do draft dele porque ele vem para repor exatamente o Isaiah Stewart. Eu acho que ele pode ter uma minutagem até considerável nesse seu primeiro ano. E eu gosto muito dessa escolha pensando na reposição do maluco do Isaiah Stewart, que foi ali para Memphis em troca de 3 escolhas de segundo round. Uma troca que para Memphis eu gosto muito, né? Um time que tá, né, em reconstrução, querendo construir uma nova identidade, trazer um cara como o Isaiah Stewart, eu acho que tem muito valor, né? E em quadra é um cara que entrega, é um cara jovem também, com um contrato super tranquilo. Então eu gosto muito da troca para Memphis. Para Detroit é uma perda relevante de valor, mas abre espaço no cap para outras negociações, para outros reforços que são bem necessários, especialmente na parte de criação de jogo, de arremesso, né? Tyler Herro é um nome muito especulado por Detroit, mesmo depois dele ser trocado para Milwaukee. Então eu consigo entender porque que Detroit trocou o Stewart por seconds para não absorver outros salários. Mas eu acho que poderia ter pego um pouquinho mais. Mas o draft do Gona Onienso dá uma leve cauterizada, né, nessa saída do Isaiah Stewart. Então acho que é uma escolha que vale ser elogiada.
Mas enfim, basicamente essas foram as escolhas que eu mais gostei no segundo round, né? Tiveram outras escolhas oks, mas eu acho que essas foram as melhores, principalmente Jaden Bradley para Toronto e o Henry Vessar para Atlanta. Essas foram as que eu realmente foram as que eu mais gostei nesse segundo round, tá bom?